Um dos maiores escândalos da cultura pop nos anos 90 está chegando na plataforma de streaming Star Plus pela minissérie Pam and Tommy, estrelada pela lindíssima Lily James da série Downton Abbey e também pelo Sebastian Stan, que vocês amam como nosso soldado invernal lá do MCU. Pois é, mas você conhece a história por trás desse grandioso escândalo que envolve uma sex tape e muito esquema aí envolvendo dinheiro pesado? Pois então, eu trouxe aqui essa história no Rafa Explica para vocês ficarem por dentro de tudo que envolve essa série Pam and Tommy e por que esse é um dos casos mais chocantes até hoje. Eu era criança quando tudo isso aconteceu, mas por crescer me alimentando na base da cultura pop, eu sei muito sobre tudo isso que rolou lá nos idos dos anos 90. Vem comigo que o nosso papo vai ser muito bom. Fala pessoal, eu sou a Rafa Gomes. Se você não conhece meu canal, seja super bem-vindo, porque aqui a gente fala sobre cinema e séries de TV, sempre por uma ótica um pouco mais profunda. Então você quer ir além daquilo que você está assistindo aí, seja nos cinemas ou nas principais plataformas de streaming, cola aqui em mim, porque o conteúdo que nós temos aqui, ó, é supimpa, ok? E já me acompanha no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C, porque lá tem dicas de filmes e séries de TV o tempo todo, e lá eu falo com vocês sobre tudo. E também dou uns desabafos que nem eu dou aqui no YouTube, ok? Vamos falar sobre Pam and Tommy, mas muito mais do que falar sobre Pam and Tommy, eu quero falar com vocês sobre a história de Pamela Anderson e Tommy Lee, o casal mais caliente dos anos 90, vamos dizer assim, e também um dos mais controversos e polêmicos, que é alvo dessa nova minissérie da Star Plus intitulada Pam and Tommy. E eu confesso pra vocês que essa é uma das produções pelas quais eu mais estava ansiosa de assistir. E aqui, Pamela Anderson, se você não conhece, é uma modelo e atriz lindíssima, que também foi uma das mulheres mais idolatradas dos anos 90. E ela estrelava uma das séries de ação, entre aspas, entre muitas aspas, dos anos 90, que foi uma das séries também mais amadas. Eu tô falando de Baywatch, conhecida popularmente no Brasil como SOS Malibu. Se você não foi marcado por SOS Malibu, primeiramente, sinto muito. E segundamente, essa é uma série que, gente, ela tinha um apelo popular gigantesco, porque ela trazia um elenco de beldades aí que corriam em velocidade muito lenta, né? Eles corriam em slow motion para tentar salvar pessoas que estavam se afogando no mar. Não faz muito sentido você ir lá salvar uma pessoa que tá correndo perigo dentro do oceano, correndo em slow motion, né? Mas essa era a TV dos anos 90. Ai, que saudade dessa TV, gente. Ela era muito boa, de verdade, sabe? Melrose Place, Beverly Hills, né? No to Know, Barrados no Baile. Eram bons tempos. Mas em SOS Malibu a gente tinha esse grupo de salva-vidas belíssimo e super bronzeado que tava ali sempre a postos para salvar pessoas que estavam em perigo. E aí no meio disso tudo a gente tinha algumas histórias dramáticas também, algumas cenas de ação de pequeno porte, mas no fim do dia todo mundo tava ali porque queria ver a Pamela Anderson, sim senhor. Sangue de Jesus tem poder, eu não acredito que ele tá com uma baqueta nas partes íntimas. Ai gente, os anos 80... Os anos 80, sangue de Jesus tem poder. E já o Tommy Lee era o baterista da banda de glam metal Motley Crue, que teve o seu auge nos anos 80, mas também fez muito sucesso nos anos 90. Pois bem, um casal muito atípico acaba se apaixonando aqui e acabam também vivendo um relacionamento bem tórrido. Eles eram bem explícitos nas suas demonstrações de afeto e isso fez com que eles se tornassem um dos casais mais famosos dos anos 90, porque a gente tinha ali essa mulher que era simplesmente endeusada pela masculinidade dos anos 90 e esse boy meio estranho aí que também era bem controverso como membro da banda Motley Crue, vivendo um relacionamento de forma muito pública e quase gráfica demais para nós. O casal se conheceu no ano novo de 1994 e a paixão foi bem instantânea e pouco depois eles logo se casaram em uma praia em Cancún. O casamento foi tudo muito inusitado, meio que
assim, feito às pressas, porque a Pamela Anderson estava em Cancún para fazer um ensaio fotográfico e quem apareceu ali meio que desgaiado foi o próprio Tommy Lee, que seguiu ela literalmente até Cancún e lá a pediu em casamento e por ali já casaram no meio da praia mesmo. Foi aquele casamento bem econômico, sabe? Ele de bermuda, ela de biquininho branco e no final de tudo eles estavam casados e depois saíram numa lua de mel. E foi aí que o bicho pegou. E é aí que a gente começa também a entrar na história que vocês vão assistir na série Pam e Tommy. E então nós temos o nosso casal aqui que tinha acabado de oficializar a sua união fazendo um passeio de barco por Lake Mead para comemorar a sua lua de mel. Naquela ocasião, Tommy Lee tinha uma câmera de filmagens que ele realmente tinha levado para poder registrar todo o passeio, mas aí os dois conjuntamente decidiram registrar também um momento de profunda intimidade entre eles. Esse vídeo foi gravado, eles assistiram esse vídeo apenas uma vez quando voltaram para casa depois das comemorações da sua lua de mel e decidiram guardar esse material em um cofre muito seguro junto com outras coisas que eram de grande valor, como joias e etc. Esse cofre, gente, ficava embaixo do tapete dentro do estúdio de gravação do Tommy Lee, ou seja, o negócio era bem guardado e bem sigiloso, justamente para que esse vídeo nunca viesse a cair nas mãos erradas. Vou contar para vocês como que esse vídeo caiu nos primórdios da internet e se tornou uma das sextapes não apenas mais viralizadas e mais comercializadas. Essa fita que estava super bem guardada dentro de um cofre de 226 quilos acabou sendo roubada depois que um grupo de operários foi fazer uma reforma na casa de Malibu do casal em 1995. E ali, é claro, eles acabaram entregando a chave da residência deles para que esse pessoal fizesse todas as reformas e também fizesse a instalação de câmeras de segurança. É claro que durante todo esse trabalho eles tiveram conhecimento de como funcionava toda a casa do casal, porque eles estavam ali sempre. Entre esse grupo de profissionais estava um eletricista chamado Rand Gauthier. Guardem esse nome porque esse cara é fundamental para fazer com que todo esse escândalo viesse à tona. No meio de todo esse trabalho de reforma que eles estavam fazendo na casa de Malibu, os profissionais acabaram sendo dispensados por Tommy Lee e acabaram não recebendo cerca de 20 mil dólares que lhes era devido. E isso acabou também gerando uma revolta muito grande nesses profissionais. Gauthier e um dos colegas decidiram se juntar para cobrar Tommy Lee por aquilo que lhes era devido, mas o músico teve uma reação bem extrema e acabou ameaçando os dois com uma arma para que eles não voltassem a insistir nessa questão. Agora os dois, sem job, sem dinheiro, precisavam fazer alguma coisa para se vingar pelo fato de Tommy Lee não apenas ter ameaçado a vida deles, mas ter lhe custado também uma bolada que era uma bolada grande, né, gente? 20 mil dólares não é qualquer coisa, não. Na época do ocorrido, o eletricista Rand chegou a dizer que ele nunca tinha passado por uma situação tão perigosa e tão extrema assim, e isso acabou meio que mexendo com a cabeça dele. Buscando vingança e buscando também uma compensação financeira por tudo que aconteceu, o eletricista acabou bolando um plano e como ele também ainda tinha as chaves da casa de Malibu do casal, ele começou a traçar uma estratégia para que ele entrasse naquele lugar sem ser notado e pudesse roubar coisas que fossem de grande valor. Ele passou o verão de 1995 inteiro monitorando aquela casa, sempre ali de butuca, escondido dentro de um carro, para saber como é que funcionava a movimentação do casal, qual era a frequência da presença deles dentro daquela casa e como é que funcionava toda essa questão, seja de funcionários e até mesmo de segurança. A invasão aconteceu no dia 4 de novembro de 1995 e para que ele pudesse entrar na casa sem ser notado, Gauthier se cobriu com um tapete de pele de iaque e foi rastejando pela casa para que, caso ele fosse flagrado pelas câmeras de segurança, sua presença não fosse devidamente notada. E por sinal, quem instalou essas câmeras de segurança foi o próprio Gauthier. Nessa ocasião, Gauthier foi lá e roubou o cofre, que tinha 1,80 m e pesava mais de 220 quilos, como eu contei para vocês, e esse material ficava embaixo de uma mesa de mixagem, que precisou ser desmontada para que ele pudesse pegar esse cofre e levar com ele. Ele colocou o cofre em seu caminhão e só foi descobrir o conteúdo quando chegou em casa e finalmente conseguiu arrombar tudo aquilo.
Ali dentro do cofre, Gaultier descobriu que existiam não apenas joias, como também o biquíni que a Pamela havia usado no seu casamento lá em Cancún. Mas, muito mais do que isso, ele descobriu também que tinha uma fita ali dentro. Quando ele assistiu o conteúdo da fita, ele descobriu que ali ele tinha uma mina de dinheiro. E Tommy Lee percebeu que o seu cofre havia sido roubado apenas em janeiro de 1996, quando ele já sabia do vazamento da fita, e foi junto com a Pamela registrar um boletim de ocorrência. Algum tempo depois, um vendedor de uma empresa chamada Internet Entertainment Group ligou para Lee e disse que havia comprado a fita e queria colocar o conteúdo na web. O casal chegou a procurar a justiça para impedir que essa fita fosse colocada na internet, mas eles acabaram sendo ridicularizados por muitos advogados. A experiência se tornou realmente humilhante para Pamela, que foi desrespeitada por muitos profissionais, pelo fato dela ter tido um histórico de não apenas ser uma mulher que já havia exposto o seu corpo de formas um pouco mais gráficas, como por exemplo na revista Playboy, muitos não levaram ela a sério e acharam que não fazia sentido ela querer impedir que esse material, que era tão íntimo, circulasse na internet. No final do dia, a gente está falando de uma época em que as mulheres realmente não eram muito respeitadas, independente das escolhas que elas fizessem em relação aos seus próprios corpos. Aqui não cabe a nós avaliar se ela estava certa ou não, se ela deveria ter feito fotos mais gráficas para revistas para o público adulto ou não. Isso não cabe a nós, né, gente? A gente não tem que julgar aqui a escolha dela, mas no fim do dia, quando um conteúdo íntimo e extremamente particular seu foi veiculado, foi vazado, ela merecia ter os direitos dela preservados, porque aquele conteúdo era de um momento de profunda intimidade de um casal apaixonado e não cabia a mais ninguém esse conteúdo. Só que se hoje ainda é um pouco difícil lidar com isso, né, gente? Imagina nos anos 90. E depois de muito imbróglio e também de muita humilhação, o casal conseguiu chegar em um acordo com a empresa, só que o acordo acabou não sendo devidamente cumprido. Originalmente, o acordo dizia que a empresa teria o direito de transmitir o vídeo apenas uma vez, desde que não houvesse venda e cópias e retransmissões desse conteúdo super íntimo. No entanto, o vídeo saiu de controle, gente, acabou viralizando e acabou sendo comercializado também. Acredita-se que essa sextape da Pamela Anderson e do Tommy Lee tenha rendido cerca de 77 milhões de lucros à época. O caso fez com que o relacionamento do casal acabasse de vez em 1998 sob acusações de agressão por parte de Tommy Lee. Essa experiência acabou se tornando algo extremamente traumático para Pamela Anderson, que teve muita dificuldade de se reerguer. Embora ela já fosse uma atriz muito consolidada e fosse uma modelo que também tinha uma reputação muito grande em Hollywood, falando em termos profissionais, essa questão pessoal acabou manchando muito a sua imagem, acabou comprometendo muito a sua profissão e se tornou uma experiência com a qual ela deve conviver até hoje, gente. Inclusive, a Pamela Anderson não deu apoio para a produção da minissérie, que foi feita de uma forma assim, sem contar com o apoio dos envolvidos, o que é um pouco problemático, né, gente? Essa não é a primeira vez que Hollywood faz produções que não contam com o apoio das fontes originais, né, que são o tema da produção em questão, mas eu acho que nesse caso é uma situação um pouquinho mais particular, porque envolve um trauma que ainda é muito vivo na mente e no coração da Pamela. De qualquer forma, Pam and Tommy estreia nessa quarta-feira, dia 2 de fevereiro, com o seu primeiro episódio sendo lançado lá na Star Plus. Os demais episódios serão lançados semanalmente e ao todo serão 8 capítulos pra gente poder assistir ali. Eu confesso que eu tô muito animada pra assistir essa produção, já falei aqui pra vocês, o responsável por essa produção é o mesmo responsável por I, Tonya, que é uma produção que foi indicada ao Oscar, que é uma cinebiografia também e que é estrelada pela Margot Robbie e que chegou a ganhar uma estatueta do Oscar. E se o diretor Craig Gillespie usar a mesma sensibilidade que ele usou em I, Tonya pra dirigir aqui a minissérie Pam and Tommy, eu acho que essa produção pode ser uma produção que no fim do dia honre a memória da atriz e da modelo. Vale lembrar que essa produção foi criada por Rob Siegel, que é conhecido por outros trabalhos como Fome de Poder, que é a cinebiografia do McDonald's, assim como também O Lutador. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque vocês sabem que tem muita coisa boa por aqui. E já me acompanhe no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Lembrando que a gente vai fazer análise, sim, semanal de Pam and Tommy. Então cola aqui em mim, porque falaremos muito sobre essa minissérie. Beijos e a gente se vê na próxima.
Tchau, tchau!